Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias esta noite no livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23. O livro de Jó, irmãos, para quem não sabe, é o livro mais antigo da Bíblia, tá certo? É o livro mais antigo da Bíblia. Segundo alguns teólogos, o livro de Jó foi escrito por Moisés, mas Jó não era da época de Moisés. Jó, ele era da época de Abraão, era contemporâneo de Abraão. E esse livro é considerado o livro mais antigo das Escrituras Sagradas. Todos acharam? Esse livro de Jó, ele é muito importante, irmãos, para nossas vidas. A partir do versículo 23, diz o seguinte: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Somente até aí, tá bom, irmãos? Como eu estava falando, irmãos, esse livro de Jó, ele é muito importante, irmãos. E ele não é só importante dentro do contexto religioso, não. Ele fala sobre a paciência, tanto é que as pessoas, irmãos, de todas as matrizes, né, ou religiosas ou não, sempre vão falar da paciência de Jó. Quem nunca ouviu alguém falar, como eu queria ter a paciência de Jó? Porque verdadeiramente esse livro nos ensina muitas coisas, irmãos. Ele tem muitas riquezas e conhecimentos diversos, mas nenhum dos conhecimentos ensinados aqui nesse livro, irmãos, é mais importante sobre a experiência do sofrimento humano. Aqui nós podemos ver, irmãos, o reflexo daquilo que Jó passou e de que o sofrimento humano pode causar numa pessoa e como ela deve se portar. Ah, se no tempo de Jó, irmãos, tivesse o livro de Jó, para que Jó pudesse entender as coisas que ele não sabia. Hoje, nós podemos ver, através da revelação desse livro, o quanto Jó sofreu e por que ele sofreu. Ele não tinha essa consciência, ele não sabia o porquê. E hoje nós sabemos que a luta de Jó era muito mais uma luta espiritual do que uma luta da carne. Mas ele não tinha essa consciência. E nós temos hoje, amém? Mas vamos lá para o primeiro capítulo do livro de Jó, a partir do versículo 1 a partir do versículo 2 e 3, perdão. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Aqui a gente vê um pouco, irmãos, quem é Jó. Jó, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 3, amém? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos no Oriente. Ou seja, ele era o mais rico no Oriente, irmão. O problema não é ter riqueza, irmão. Riqueza não é pecado. O pecado é colocar o coração na riqueza, a esperança na riqueza. Amém? Mas vamos ler também o versículo 1. Diz assim, o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, irmãos, ele era íntegro, era reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, era um verdadeiro crente. Esse homem era um crente, irmão. Ele temia a Deus, ele se desviava do mal, ele era um homem reto. Então Jó, irmãos,
ele era um verdadeiro servo do Senhor. Então nós vimos, irmãos, que ele era um servo exemplar, Deus o abençoava com riquezas, ele tinha muitos filhos, tinha muitas propriedades, tinha muitos animais, mas, irmãos, num lugar muito distante de Uz, que era a terra, a região que Jó vivia, num lugar muito distante dali, irmãos, estava havendo uma audiência na sala do trono de Deus. Ali, irmãos, naquele momento, nessa sala de audiência do Altíssimo, Jó, ele se torna o alvo de uma disputa entre Deus e Satanás. Porque Satanás, irmãos, ele vai à sala de Deus, irritado porque Deus está alegre com Jó, irritado porque vê Jó prosperando, e ele vai, irmãos, ali e começa, irmãos, a acusar a Jó. Ele diz o seguinte para Deus: olha, aquele teu servo lá da terra, ele diz que é temente ao Senhor, ele diz que te serve por amor, mas ele está te servindo porque o Senhor está comprando ele, está dando tudo o que ele quer. Quem é que não vai adorar o Senhor se tem tudo? Ele começa, irmãos, a acusar Jó. E aqui a gente vê também, irmãos, a origem daquelas pessoas que ficam incomodadas quando você está prosperando. Nasce daí, irmãos, desse camarada, de Satanás. Quando vê você feliz, quando vê que seus projetos estão dando certo. Porque além dele ser acusador, o bicho é invejoso. E ele leva as pessoas a andarem conforme ele. E aí ele vai, irmãos, e começa a acusar Jó, e Deus diz o seguinte: resolve deixar ele fazer uma prova com Jó. Porque Deus, ele nos faz passar por provas e não tentações, amém, irmãos? Aí ele permite, com a permissão de Deus, que Satanás, ele possa fazer uma prova com Jó. Meus irmãos, e Satanás vai fazer essa prova com Jó. E em 24 horas, irmãos, aquele homem, irmãos, que era o mais próspero, aquele homem que era muito feliz, irmãos, em 24 horas, o mundo de Jó desaba, irmãos. Ele passa, irmãos, do homem mais rico, do homem mais próspero do Oriente, ao homem mais desgraçado ser humano da terra. Ele passa a ser o homem mais desgraçado, irmãos, como ser humano da terra. Por quê, irmãos? Porque foi tirado os 10 filhos dele, porque foi tirada toda a riqueza dele, porque foi tirado toda a alegria do coração dele, irmãos. Mas diante dessa catástrofe que chega na vida de Jó, irmãos, que ele perde tudo, qual é a reação de Jó, irmãos? Qual foi a resposta de Jó? A gente pode ver no versículo 21, no capítulo 1. Jó, diante de tudo que ele está passando, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que você procede com Deus quando você está passando por uma adversidade? Como é que você se porta diante de Deus quando você está passando por uma aprovação? Como é que você se coloca diante do Senhor quando muitas das vezes aquilo que você tinha como bênção na sua vida é tirado? Aí, o inimigo volta novamente para a presença de Deus. Irmão, deixa eu fazer aqui um breve, que deve ter pessoas se questionando, como é que Satanás vai na presença de Deus? Teologicamente, irmãos, deixa eu dar aqui rapidamente, né? O que a gente sabe teologicamente, logicamente, não é a verdade absoluta, irmãos, porque isso a gente só vai saber quando a gente estiver lá na glória, mas pelo que a palavra de Deus mostra, tá certo?
Paulo, ele diz que foi até o terceiro céu. Porque tem 3 céus, irmãos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, irmãos, é o firmamento que a gente vê, esse céu azul. Tá bom? Esse segundo céu, irmãos, é onde ocorrem as batalhas espirituais. É por isso que Paulo diz lá no capítulo 6 de Efésios, né, que onde ficam as potestades. É por isso que a gente vê lá em Daniel que o anjo vai levando a resposta, mas ele não consegue passar. Por quê? Porque nesse segundo céu, as forças do mal estão operando, e aí quando Deus envia reforço, aí Miguel passa para levar a resposta para Daniel. Isso acontece nesse segundo céu, irmãos, mas nesse segundo céu, onde estão as forças de mal, ele tem acesso à terra, o Satanás e seus anjos têm acesso à terra, e se Deus permitir, ele vai ao terceiro céu, porque o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde está ali Deus e todo o seu poder e a sua majestade, onde está o reino de Deus, onde a santidade de Deus e os anjos se fazem presente ali, em todo aquele terceiro céu. Os irmãos estão compreendendo? Paulo, quando diz que foi arrebatado até o terceiro céu, ele está dizendo que foi até a presença de Deus. Foi uma experiência que ele não tinha como descrever. Então, irmãos, é por isso que se Satanás, ele quer ir à presença de Deus, é como se uma pessoa está ali sendo julgada, sabe que vai ser condenada, mas pede uma audiência com o juiz. Assim é Satanás, porque ele já está condenado. Mas aí, às vezes, ele quer ir falar com o juiz. Ele quer falar com aquele todo-poderoso, ele quer falar com o Senhor, ele quer falar com aquele que tem todo o poder na sua mão, e toda a glória, e tudo no universo está no poder da sua mão, que é o nosso Deus, amém, irmãos? Aí ele pede uma audiência, mas ele é tão sagaz, que ele vai justamente para acusar, ele vai justamente para fazer mal, porque essa é a natureza de Satanás, irmãos, é o mal, amém, irmãos? Então, irmãos, ele vai novamente na sala de audiência de Deus, e novamente Jó é o assunto principal. Aí Deus, aqui eu vou conjecturar, né, irmãos? Não está isso na Bíblia, viu? Deus olha para Satanás: eu não te disse, rapaz, que Jó era fiel? Você viu como foi que ele se portou? Você viu a oração que ele fez? Porque Jó orou, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você viu como ele glorificou o meu nome? Bendito seja o nome do Senhor. Não precisava nem eu ter permitido você fazer uma prova com ele, porque eu já sabia que o meu servo é fiel. Não é por coisas materiais que ele está me servindo, mas ele me serve porque verdadeiramente é um homem que teme ao meu santo nome. Eu sempre soube disso. Mas aí Satanás, o maligno, o sagaz, ele vai e diz assim: Altíssimo, com todo o respeito à vossa excelência. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu conheço essa raça, eu conheço esse tipo de gente, esse ser humano, o senhor não faz nem ideia de como é que eles são. Sabe por que ele ainda está adorando o senhor? Porque ele não está sentindo dor. Eu conheço o ser humano. No momento que o senhor apertar ele, ele começar a sentir dor, aí o senhor vai ver como ele vai recusar a servir o senhor. Porque esse tipo de gente é assim, o ser humano. Ele sentiu dor, ele começa a xingar. Ele não aguenta, ele começa a murmurar. Aí Deus, aí tá certo. Pois você pode ir lá, eu autorizo você colocar dores em Jó, mas não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Você vai ver como o meu servo, ele é fiel. E mais uma vez, irmão, Jó vai passar pela fornalha. Irmão, todo tipo de enfermidade vem sobre Jó, irmãos. Todo tipo de enfermidade vem no corpo de Jó, irmãos. Aquele homem, ele se torna um fiapo humano. Ele se torna um trapo, irmãos, cheio de enfermidade, irmãos. Jó, quando vem voltando do enterro dos filhos, começa a se sentir mal. E começa a vir todo tipo de enfermidade sobre a vida dele. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou falar aqui rapidamente, mas os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Vou só aqui dar o diagnóstico como é que Jó estava.
No capítulo 2, versículo 7, diz que Jó tinha feridas inflamadas e úlceras. Ele tinha também uma coceira contínua, capítulo 2, versículo 8, se coçando. Inclusive, ele usa um caco para se coçar. Ele tinha mudanças degenerativas na pele e no rosto, e provocou uma desconfiguração nele. Porque quando os amigos dele foram visitar ele, não conheceram ele. Ele estava tão desfigurado. Ele também, capítulo 3, versículo 24, diz que ele perdeu o apetite. Não tinha vontade de comer nada. Também nós podemos ver, irmãos, que ele estava com medo e depressão, capítulo 3, versículo 25. Ele tinha feridas purulentas. Você sabe o que é uma ferida purulenta? É saindo pus. Elas se abrem, elas coçam, elas supuram. E tinham umas delas, irmãos, que estavam até aparecendo vermes na ferida. Pense aí numa enfermidade. Capítulo 7, versículo 5, isso aí, viu? Também, no capítulo 9, versículo 18, diz que ele estava com dificuldade de respirar. Ele também, irmãos, teve um escurecimento das pálpebras. Capítulo 16, versículo 16. E no capítulo 19, versículo 17, diz que ele estava com um bafo, irmão, um mau hálito, que nem a mulher dele aguentou. Também ele perdeu peso. Capítulo 19, versículo 20. Ele tinha uma dor, irmãos, lacinante e contínua. Capítulo 30, versículo 27. Ele tinha uma febre alta, com arrepios, e a sua pele ficou descolorada, ficou amarela. Ele tinha ansiedade e diarreia. Capítulo 30, versículo 30. Também, irmãos, ele passou a sofrer delírio e insônia. Pense num fiapo humano que se tornou Jó, irmãos. Dá para você imaginar? Pelo menos passar por uma dessas enfermidades. Imagina tudo isso num corpo só, irmãos. O homem se tornou, irmãos, um traste, irmãos. E depois disso tudo aqui, irmão, se você fosse lá na casa dele visitar ele, você não ia encontrar ele. Sabe por quê? Porque o negócio dele estava tão feio que ele foi morar no lixão da cidade e lá ele ficava se coçando com um caco. Ninguém suportava estar na presença dele. Mau cheiro. Ninguém suportava, irmãos. Nem a sua mulher. Depois disso, a mulher dele lhe dá um conselho. Conselho, logicamente, de alguém que está em desespero. Ô Jó, olha para ti o que tu se tornou. Amaldiçoa esse Deus. Amaldiçoa esse Deus. Olha a prova que você está passando. Você perdeu tudo, agora você perdeu a sua saúde, você não é mais nada. Aí o que Jó diz, irmãos? Capítulo 2, versículo 10. Jó, talvez com a sua voz embargada, devido à quantidade de enfermidade no seu corpo, ele diz: temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E em tudo isso, a palavra de Deus diz que Jó não pecou. Jó não murmurou contra Deus. Jó continuou fiel ao Senhor. Como é que é você quando está passando uma provação? Eu não estou falando da provação de Jó, não. Eu estou dizendo da provação da vida. Não, porque eu estou com 3 boletos para pagar. Olha só. Atrasei. Aí começa a acusar Deus. Não, porque eu estou em crise num casamento. Aí começa a mirar em Deus. Não, irmãos. Temos recebido o bem de Deus. Será que a gente não pode passar uma provação? Mas o drama de Jó, irmãos, ainda não acabou não, ainda vai piorar, irmãos. O drama de Jó ainda vai piorar. Sabe por quê? Porque aparecem 3 amigos. Eu estou usando o nome amigo. Aparece 3 amigos abençoados, irmãos, para consolar Jó, irmãos. Irmãos, quando a gente está enfermo é bom receber visita, amém ou não amém?
Mas, irmãos, aqueles 3 abençoados, quando vão visitar Jó, em vez de levar conselhos, eles vão acusar Jó. Pessoa já está moída, quebrado, arrasado. Aí vai 3 abençoados para acusar. O primeiro é Elifaz, que chega dizendo que Jó está daquele jeito, porque é uma situação de causa e efeito. Se ele está passando aquilo ali, é porque ele tem culpa no cartório, ele pecou, ele está recebendo o que ele fez. Ele exortou Jó, muitas das vezes exortou o ímpio, agora chegou a vez dele também receber a exortação. Ele está pagando o preço porque ele tem culpa no cartório. Já pensou, irmão, a pessoa toda quebrada, moído, e chega um camarada para lhe acusar que você está pagando aquilo ali porque fez algo. Aí chega o segundo, irmãos, que é Bildade. Não só endossa a explicação do outro amigo, ele faz. Não, ele tem razão, ele está certo. Mas acrescenta ainda mais, sabe o que é a palavra de consolo dele, irmãos? Ele começa a afirmar categoricamente e diz, olha, o Elifaz está certo, você está pagando o preço. E os teus filhos morreram também porque estavam com culpa no cartório. Teus filhos 10 foram embora porque também estavam merecendo. Estavam tudo em pecado. Aí, irmãos, o terceiro, Zofar, o outro amigo, é ainda mais cruel quando afirma que tudo que Jó está passando é só uma parte do que ele merece, ainda merecia mais. Eita, quem queria ter 3 amigos assim abençoados? Hein? Você está lá, passando a provação na cama doente, olha, aí teu amigo chega, rapaz, tu está com febre, é? Está tossindo muito? Rapaz, esse é pouco, mas era para tu ter era mais. Já pensou um amigo abençoado? Eu creio, irmão, que muito crente aí poderia estar na cama. Vou usar aqui uma linguagem bem cearense. Eu sei que aqui poucos vão interpretar, mas vão... O camarada estava todo encricriado na cama. Né? Quem é que... Estava lá, o camarada todo encricriado. Um cabra chega com um negócio desse, eu acho que o camarada fica bom, na hora, fica em pé. Saia da minha casa, rapaz. Saia daqui, pelo amor de Deus. De maldição eu já estou cheio aqui. Vai embora, em nome de Jesus. E então esse outro amigo diz, irmãos, que se Deus fosse cobrar tudo, seria muito pior. Deus está sendo bonzinho contigo, só botou isso aí em ti, só. Ainda era para ser mais. Então, irmãos, é diante desse contexto, irmão, que Jó estava vivendo, é nesse contexto. A gente já viu que Jó está arrasado, está doente, não tem apoio de ninguém, está sozinho. É nesse contexto que eu quero ler com você, irmãos, o capítulo 19, a partir do versículo 23 ao 27. Dentro desse contexto é que nós vamos ver aqui esse capítulo. Dentro desse contexto, Jó estava moído, amém, irmãos? Aí Jó, irmãos, no capítulo 19, versículo 23, diz essas palavras. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outro, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Então, irmãos, vejam bem, Jó, aqui, ele diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele diz, irmãos, eu sei que o meu Redentor vive, ele está, embora esteja tudo contrário na vida dele, ele esteja no mais profundo abismo, irmãos,
ele sabe, irmãos, que ainda há alguém que pode lhe tirar daquela situação e lhe dar a vitória. Amém, irmãos? Você pode dizer esta noite com fé: eu sei que o meu Redentor vive. Não é assim não. Se você chegou aqui independente, se você está tudo bem ou não está tudo bem, você pode dizer em pleno som, assim com fé mesmo, diga: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Amém, glórias a Deus. E tem mais. Jó, irmãos, ele queria que essa declaração que ele ia dar fosse registrada num livro, fosse gravado ali em placas de bronze na rocha, ou fosse colocado ali no seu túmulo, né? É o que a gente chama de epitáfio. Epitáfio, irmãos, é aquilo que as pessoas colocam uma frase antes de morrer. A pessoa escreve aquela frase e coloca ali no seu túmulo. Uma das mais lindas que eu já li, irmãos, é do Quintino Cunha, viu? Aqui no cemitério São João Batista. Eu não estou lembrado muito bem da frase do Quintino Cunha, mas ele diz mais ou menos assim: segundo a Bíblia Sagrada, Deus tirou o mundo do nada, e eu do mundo nada levo. É mais ou menos assim. Ele diz que Deus tirou o mundo do nada e ele não está levando nada do mundo, né? É mais ou menos isso. Mas é uma frase muito verdadeira, irmãos, que ninguém vai levar nada desse mundo não, né? Deus, ele tirou o mundo do nada, fez tudo, mas nós não vamos levar nada desse mundo. Aí Jó, o epitáfio dele era esse. Ele queria que colocasse lá no seu túmulo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Deus, irmãos, atendeu a Jó, porque foi escrito no livro, mas não foi qualquer livro não, irmãos. Foi no livro mais sagrado e no livro, irmãos, mais conhecido do mundo todo, foi escrito a frase de Jó. Amém, irmãos? Na palavra de Deus. E quando diz, eu sei, ele está falando da experiência pessoal dele. Eu, Jó, o meu ser, a minha experiência, sei, o meu conhecimento, é as minhas experiências com ele, eu sei que ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando ele fala em Redentor, irmãos, eu vou mostrar aqui rapidamente que esse Redentor só poderia ser um. Jesus Cristo, não poderia ser outro. Tá certo? Só Jesus. Porque Redentor, irmãos, é aquele que toma as nossas dores. Redentor é aquele que toma as minhas dores. No meio, irmão, do seu absoluto desprezo e solidão que Jó estava passando, nas mais profundas, nas maiores profundezas da sua alma, no meio das suas dores, da sua solidão, Jó, irmão, solta um grito de esperança. Ele diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu tenho um Redentor na minha vida, eu tenho esse Redentor, aquele que toma as minhas dores, aquele que se importa comigo. Então, irmãos, vamos ver aqui, à luz da situação de Jó, irmãos. No versículo 13 ao 19, do próprio capítulo 19, irmãos, a gente vê a situação que Jó estava vivendo, irmãos, quando ele dá esse grito que ele sabe que o seu Redentor vive. Diz o seguinte, Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem, os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho, os meus parentes se afastaram, os meus amigos não lembram mais de mim, os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, as minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende. Nem mesmo quando eu peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o meu cheiro, o cheiro da minha boca, mau hálito. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim.
Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Pense aí, irmãos. Eu não sei se você já se sentiu assim. Passando uma provação, passando uma luta, você não encontra apoio em ninguém, irmãos. Eu não sei se você já passou assim. Você está passando uma luta, irmãos, tremenda, mas o amigo vira as costas. Você está passando uma batalha ferrenha, mas você não encontra um familiar para lhe dar um apoio. Você, irmãos, até aqueles que trabalham com você muitas vezes, não lhe dão ouvido. Já pensou, irmãos? Você passar, até a própria esposa. Minha filha, me ajuda. Peraí, Jó, peraí, vai para lá. Vai para lá, Jó, peraí. Bafo medonho. Pense numa... Mas ele se lembra, irmãos, que só um Redentor pode trazer consolo para nossas vidas. Amém, irmão? Só um Redentor. Redentor, irmãos, é aquela pessoa que é quase a sua sombra. Ela lhe conhece na sua intimidade. Ela sabe as suas lutas emocionais. Ela entende a sua dor, irmãos. Ela entende a sua tristeza, anda junto com você. Ou na prosperidade, ou na escassez, ela está ali com você. Ela se alegra junto com você, ou chora junto com você. Esse é o Redentor, irmãos. É aquele que fica com você quando todos partem. Quando todos viram as costas para você, só vai ficar com você o Redentor. O rei Davi disse, irmãos, Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. É o Redentor, é o nosso Redentor. Você pode entender isso, irmãos, quando o profeta Isaías diz, Isaías 53, versículo 4, olha só, quem é o nosso Redentor? Ele diz o seguinte, o profeta Isaías, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor Jesus, Ele toma as nossas dores, Ele toma as nossas enfermidades, Ele está conosco todos os dias. O Senhor Jesus é o meu Redentor e Ele vive. Aleluias! O Redentor, irmãos, é aquele tomador das nossas dores. Ele toma as nossas dores. Foi isso que Jesus fez conosco, irmãos. Ele trocou o nosso fardo pesado pelo fardo dele que é leve, irmãos. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Ele diz o seguinte, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer tirar de sobre nós, irmãos, o fardo pesado, a opressão, a dor. Ele quer tirar sobre nós, irmãos, tudo aquilo que tem feito, irmãos, a gente andar cansado, sobrecarregado. Ele quer dar um fardo leve, irmãos, um descanso para nossas almas, porque Ele é o nosso Redentor e Ele vive. O Redentor também, irmãos, é aquele, presta atenção, é aquele que se vinga, irmãos. Por isso, nunca procure vingança. Nunca procure fazer mal quem te faz mal, porque você tem um Redentor, e Ele toma as suas dores. Esse é o mistério, irmão, da palavra Redentor. E para Jó aqui, irmãos, nada era mais necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo estava acusando ele, irmãos. Todo mundo estava acusando ele de um pecado que ele não tinha.
Não, você está passando isso porque você está em pecado. Não, você está passando isso porque você merece. E Jó, irmãos, ele precisava de alguém para tomar as suas dores. E aí, queridos, você vai aprender isso, entender melhor isso, quando se depara com as acusações que eram lançadas sobre ele. Capítulo 19, versículo 2 ao 5. Olha só as acusações que eram lançadas sobre ele. Até quando vocês vão ficar atormentando e me ferindo? Jó fala lá para os seus amigos. Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me terem tratado tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça é a prova de que sou culpado? Ou seja, ele estava sendo, irmãos, acusado pelos seus amigos. Ele estava, irmãos, levando uma culpa que não era dele. E ele precisava de alguém que tomasse as suas dores. Jó é acusado de um crime, irmãos, que ele sabe que não cometeu. Mas não tem como provar isso. Ele não tem como provar. Então ele apela, irmãos, para um redentor, dizendo, versículo 28 e 29 do capítulo 19. Vocês dizem, a causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada. A espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Quem é? O Redentor. Olha, vocês estão me acusando. Mas fiquem sabendo que Deus vai nos julgar. O meu Redentor. O meu Redentor vai tomar as minhas dores. Jó não tinha condição de provar sua inocência, irmãos. De todas aquelas injúrias que estavam sendo levantadas contra ele, as acusações. Então ele apela para o seu Redentor, o seu libertador, o seu defensor, que nós também temos. Eu não sei se você já passou por isso, ou tem passado nesse momento por isso. Ser acusado injustamente. Mas se tem, eu quero te dizer que é um Redentor. E o Redentor, o nosso Senhor, Ele toma nossas dores, irmãos. Ele, irmãos, Ele toma nossas dores, muitas vezes a gente nem sabe. Eu já fui, irmãos, vítima disso. Eu já fui acusado, irmão, de coisas que eu não pratiquei. E todas elas, Deus, Ele tomou as minhas dores, sem precisar me fazer nada contra ninguém. Sem eu precisar fazer nada com ninguém. Eu lembro, irmãos, que assim que eu me aposentei, em 2012, aí eu fiz uma reforma na minha casa, irmãos. Fiz uma reforma, peguei o dinheiro da aposentadoria. Aí eu tinha um terreno aqui do outro lado da pista, vendi, aproveitei tudo, irmão. Reformei a minha casa, comprei minha moto. Aí, irmão, certa feita num colégio aí desses da vida, o professor, que passa sempre ali perto da minha casa, naqueles colégios que eu moro ali perto dali, na sala de aula, é muito bom ser pastor. 2012, estava com 2 anos que a gente tinha aberto o ministério, que eu abri o ministério em 2010. Foi dizer em sala de aula, é muito bom ser pastor, rapaz. O cara ali abriu a igreja, está com 2 anos, já reformou a casa todinha, comprou moto, comprou carro, o homem está... É bom demais ter igreja, rapaz. Aí uma abençoada irmã, né? Que era aluna e que está aqui nesta noite também, eu já vi ela por aqui, não vou dizer quem é. Aí a irmã, ei, professor, o senhor está enganado. O senhor sabia que esse pastor que o senhor está falando foi se aposentar agora recente, e ele recebeu os direitos dele, e o direito dele é que ele estava reformando a casa dele. Ai, foi? É. Não precisou estar lá não, irmãos. Mas o nosso Redentor, Ele levanta as pessoas abençoadas nas nossas vidas, que são nossos anjos. E os nossos anjos, irmãos, que Deus envia na nossa vida, eles defendem a nossa honra, irmãos. Eles defendem a nossa causa. Amém, irmãos? Eu não sei se você já foi acusado assim, mas eu quero te dizer que é um Redentor. E Ele se levanta para nos guardar, irmãos.
Romanos capítulo 12, irmãos, versículo 19, diz o seguinte: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. É o Senhor, irmãos, que toma a nossa vingança. Ninguém precisa a gente estar se vingando de ninguém não, irmãos. Entrega nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que você tem passado. Entrega nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o teu Deus, e Ele vai sim, como o teu Redentor, guardar a tua vida e vai revelar a verdade. Amém? Então, irmãos, vejam bem, quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele sabia que o Redentor dele vivia, mas tinha um grande dilema, irmãos. Vou só falar isso aqui para a gente encerrar, para ir para a nossa ceia. Jó vivia um grande dilema, porque Jó, irmãos, vejam bem, em todo esse contexto aqui, irmãos, principalmente lá de capítulo 19, versículos 6 ao 12, o problema de Jó, irmãos, era simples. O Deus que ele conhecia só de ouvir falar, era o Deus, irmãos, que até aquele momento tinha dado tudo para ele. Prosperidade, uma vida abençoada. Agora Deus tinha tirado a proteção de volta dele. Então, o grande problema de Jó, irmãos, é que Jó queria se encontrar com Deus, para esclarecer o que está havendo. Mas vejam bem, Jó, irmão, não poderia ir na presença de Deus, porque ele seria fulminado pela santidade de Deus. E nem Deus, não é humano, não viria na presença de Jó para conversar com ele, não. Então, no capítulo 9, bota aí, abençoado, capítulo 9, versículo 2 e 3. Olha o que Jó diz diante desse dilema. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Como é que eu ia contender com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder, que quem se endureceu contra ele teve paz. Então Jó, irmão, sabia que não poderia contender com Deus. Então ele vive esse dilema. E muitas pessoas aqui sabem disso. Estão passando lutas. Mas quem somos nós para contender com Deus, irmãos? Quem somos nós? Não é isso? Jó sabia, como é que eu vou poder responder a Deus? Não tem. Então esse era o drama de Jó, irmãos. O único remédio, irmãos, preste atenção, que salvaria Jó, irmãos, sem ele ser morto, sem ele ir na presença de Deus, ser fulminado pela santidade de Deus, era um intermediário. Era alguém que pudesse estar na presença de Deus e na presença de Jó. Era alguém que colocasse Deus de um lado, Jó do outro, e ele ficasse no meio dessa conversa, intermediando a conversa. Amém? Então, vejam bem. Jó, ele sabia que precisava de um intermediário. E quem seria esse intermediário, irmãos? Assim como nós precisamos de um intermediário. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vejam bem quem seria esse intermediário. Pois há um Deus, pois só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em seus tempos. Então, irmãos, só há um intermediário entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele pode interceder diante de Deus por nós, é o que Ele faz. Quando nós, irmãos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e mesmo nas tentações, o Senhor Jesus, Ele se coloca diante de Deus e mostra as suas mãos furadas e diz: Pai, está aqui, eu paguei o preço pela vida desse irmão, dessa irmã. Pai, tem misericórdia dele, Pai. Está aqui, eu paguei o preço, o meu sangue está sobre a vida dele e sobre a vida dela. Ela me reconheceu como Senhor e Salvador. Então eu estou aqui como advogado
dessa vida e me coloca aqui como intermediário dela perante ao Senhor. Lá em Roma, irmãos, ou melhor dizendo, em Israel, quando o resgate de um prisioneiro, irmão, ele se dava de duas maneiras, irmãos. Ou você pagava por aquele prisioneiro para resgatar ele, ou você pagava com força ou poder para tirar aquele prisioneiro na marra. E foi isso que Jesus fez por nós, irmãos, para nos resgatar. Foi isso que o Senhor Jesus, irmãos, Ele fez por mim e você, porque Ele pagou o preço por nós, irmãos, quando a gente vê em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas nós fomos resgatados, meus irmãos, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo foi quem nos resgatou. O sangue de Jesus foi quem nos comprou. O sangue de Jesus foi quem nos limpou. E hoje Ele é o nosso mediador perante ao Senhor, porque Ele é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive. Aleluias! Você se lembra das últimas palavras de Jesus lá na cruz? Ele diz: está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele diz está consumado, irmão, ele está dizendo foi pago. Eu paguei, não foi em carnê, não foi financiado, não foi em parcela, não foi aos poucos, não, irmãos. Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito, porque está consumado, eu paguei o preço por essas vidas. O profeta Isaías profetizou, lá em Isaías 53, 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meus irmãos, o Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou. E aí, queridos e amados irmãos, se você sente no seu coração, assim como Jó sentia, e precisava de um redentor, como nós precisamos de um redentor, se você tem passado, irmãos, por uma vida de solidão, se você tem lutado sozinho ou sozinha, se você está cercado por toda sorte, irmãos, de sentimento de fracasso, se você tem lutado, irmãos, suas guerras, suas batalhas sozinhos, se você está aí numa onda de desespero, você está precisando de um redentor na sua vida, assim como Jó, ele gritou por esse redentor e foi atendido. Se você tem sido esmagado por toda sorte de acusação e injustiça, que ferem a sua honra, assim como Jó passou. Se você, irmãos, está aí sendo atacado na sua integridade moral, assim como Jó passou, eu quero dizer, irmãos, que você precisa de um redentor na sua vida. Se você sente que o pecado tem destruído a sua vida, se você sabe que o diabo tem roubado a sua paz, se o diabo tem roubado a sua esperança, se o diabo tem destruído o seu corpo, assim como ele estava fazendo com Jó, o seu corpo é templo e morada do Espírito, você precisa de um redentor, meu irmão, minha irmã, você precisa de um redentor na sua vida. Se você tem passado as mesmas batalhas de Jó, logicamente em grau menor, você também precisa de um redentor. Esse redentor não está morto, irmãos. Ele foi pregado naquela cruz, ele foi colocado numa tumba, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele está vivo, ele vive, e ele está aqui esta noite, e ele quer ser o redentor da tua vida. Aleluias!
Esta noite você pode sair daqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Entrega a tua vida para Jesus esta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque assim como Jó, ele compreendeu que por mais luta que ele estivesse passando, ele sabia que tudo aquilo nas mãos do Redentor ia ter um fim satisfatório. E verdadeiramente teve. Deus devolveu tudo que Jó havia perdido, em dobro, porque ele foi fiel até o fim. Esta noite você pode colocar a sua vida nas mãos desse Redentor. Ele está aqui esta noite, irmãos, e ele é fiel, ele continua da mesma maneira que ele foi fiel com Jó. Ele quer ser fiel com você na sua vida, mas primeiro você tem que ser fiel com ele, primeiro você tem que entregar a sua vida para ele. E esta noite eu já convido a igreja a ficar de pé, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor.